Você é de fato um cristão? Você que me ouve, tem colocado o Senhor Jesus, como centro e a prioridade de todas as coisas da sua vida? De fato, você conhece a Deus? Você que diz servi-lo, o tem como a prioridade principal e essencial na sua vida? Você depende dele para todas as coisas. Você está em função do Espírito Santo, da ação dele na sua vida. Qual é o evangelho que você vive? É aquele adaptado para o dia de hoje? Ou é aquele revelado na santa palavra de Deus? Você de fato procura ter, a cada dia que passa, mais semelhança a Cristo? Viver mais como Ele viveu quando no seu ministério aqui na terra? A quem você procura imitar? É a Ele? Ou é o seu pastor que é falho? Jesus, em seu ministério na terra, nos ensinou todas as coisas necessárias para de fato termos uma vida nova, não sermos homens e mulheres melhores, mas nascermos de novo. Se você não busca a Deus com todas as forças do seu coração, como está em Jeremias 29:13, quando o próprio Deus diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o seu coração. Se você não busca com todas as forças do seu ser, do seu coração, e coração na linguagem bíblica significa aonde estão e onde é a sede da nossa vontade, da nossa inteligência, da nossa emoção. Se portanto você não busca a Deus com tudo que você é, você não encontrará. Pois o Deus Todo-Poderoso não te aceitará se você for a Ele sem que você antes tenha um profundo desejo de mudança de vida, sem que antes você se arrependa dos seus pecados. Ele quer te aceitar sim, como filho, e como filho muito amado, mas é preciso uma atitude essencial, e sem a qual você não tem como chegar até Ele, não tem como ser filho dele. E essa atitude chama-se arrependimento. Na porta do reino dos céus, na porta do Evangelho de Jesus, está o arrependimento, a mudança literal de vida. Não se engane. O Deus Todo-Poderoso exige sim de cada um de nós, para sermos seus filhos e podermos ser chamados de cristãos, uma mudança literal de vida. Em 2 Coríntios 6, a partir do versículo 14, ele nos diz isso. Mas, no versículo 17 deste mesmo capítulo, ele diz o seguinte: pelo que saí do meio deles, ou seja, da impureza, do infiel, do mundo perverso, e apartai-vos, e sejam separados, busque a santidade, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E então ele completa dizendo: e eu vos receberei. Repetindo: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Para nos achegarmos ao Deus que é santo, que é totalmente santo, é necessário uma mudança de vida. É necessário que nós nos dirijamos a Ele com a necessidade, com uma vontade terrível de mudança de vida, de buscarmos sermos semelhantes a Ele, como o Senhor nos ensinou. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. E na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz:
Sede santos como eu sou santo. Não há como fazer outra coisa, não há outro caminho. Se você quer chegar até Deus, tendo em você as coisas do mundo, você não chegará ao verdadeiro Deus. Você chegará a outras coisas, mas não ao verdadeiro Deus, que tem a sua revelação máxima em Jesus Cristo. O único modelo que você deve copiar. Se há realmente grandes homens de Deus, esses homens foram grandes ou são grandes porque copiaram, porque imitaram ao Senhor. Assim como está em Atos 11, 26, e em Antioquia, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, e foram chamados de cristãos porque pareciam com Cristo, porque tinham a sua vida semelhante à de Cristo, porque falavam como Cristo, pregavam como Cristo, tinham todo o seu ser, o seu viver parecidos com Cristo. Então aqueles que olhavam para eles falavam: esses seguem aquele que nasceu em Nazaré, aquele que nasceu em Belém, aquele que é chamado de Jesus de Nazaré, aquele que é o Senhor. Quer o homem aceite ou não, queira ou não, Ele, Jesus Cristo, é o seu Senhor. Quer você queira ou não, acredite ou não, Ele, sim, foi considerado pelo Pai e foi dado a Ele todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Senhor de todas as coisas e a Ele também foi entregado o juízo de todas as coisas, e diante dele todos, sejam cristãos ou não, creiam ou não, vão ter que prestar contas um dia. E se você quer, por graça, naquele belo dia, se dobrar diante dele, reconhecendo que ele é o Senhor, e não ter os seus joelhos quebrados pela força e pelo poder do juízo de Deus, o momento é hoje. O dia é hoje, o momento é agora, de você se arrepender dos seus pecados, buscá-lo em santidade, deixando para trás toda a vida de pecado, não importa como sejam, porque o Senhor olha o seu coração, ou seja, a sua vontade, a sua inteligência, os seus sentimentos, as suas emoções, e vê se você de fato o quer em primeiro lugar. Uma vez eu aprendi e passo isso para você: se o Senhor não for o primeiro na sua vida, Ele não será nada mais, porque o Senhor não se contenta com segundo ou com terceiro lugar. Ele tem que ser o primeiro na sua vida. Ele não é e não pode ser um acessório ou alguém a mais, porque só Ele e somente nele você pode ser uma nova criatura, com todas as suas coisas, com todo o seu ser, com toda a sua vida nova, nascida do seu Santo Espírito. Você, ao se tornar cristão, você não passa a ser uma pessoa melhorada. Você não tem o seu caráter, a sua personalidade melhorados. Você não passa a ser uma boa pessoa. Você passa a ser uma nova criatura, um novo ser. Essa é a essência do ser cristão. Você tem que passar pelo novo nascimento. Não importa se você tem cartão de membro, não importa se você frequenta, se você é batizado, se você não crer em Jesus e obedecê-lo, você não é cristão. Se você não nasceu de novo, você não é cristão. Hebreus 5:9 diz que Jesus veio a ser a causa de uma eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. E somente o arrependimento pode gerar em você a fé que salva, a fé que obedece. E a fé que obedece
em amor. E eu repito agora, mais uma vez para você que me ouve: salvação é para os obedientes, não são para os rebeldes, são para os obedientes, porque somente aquele que obedece vai ter em si mesmo aquela fé, a fé que salva, que somente o Senhor pode te dar. Se você quer, de fato, ir morar no céu com o Senhor, compreenda o que está no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheço a Ti, se referindo ao Pai, só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna, conhecer e ter intimidade com o Pai e com Jesus, o seu amado Filho, mediante a ação do Espírito Santo. E somente através da ação do Espírito Santo você pode nascer de novo. Renda-se a Ele, porque ainda até hoje, no presente momento, Ele se oferece como aquele que é capaz de dar a você uma nova vida, um novo ser, um novo pensar e um novo agir, assim como eu já disse. Você, seu pastor, a sua igreja, a sua denominação não pode fazer isso. Mas Jesus, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pode e quer fazer, desde que você se arrependa dos seus pecados e se volte para Ele, buscando a santidade, a intimidade, a semelhança a Ele, em toda a sua maneira de viver. Faça isso para que você seja de fato um filho do Pai e tenha na sua vida a presença todo-poderosa do Espírito Santo de Deus. Reflita sobre isso, em nome de Jesus Cristo, e faça a sua opção por Jesus Cristo, em nome de Jesus.